Para quem não me conhece, meu nome é Renata Proença. Eu sou casada, tenho 2 filhos, um de 19 e um de 15 anos. Sou da Igreja da Casa do Pai e estou muito feliz de estar aqui. Eu já ministrei essa palavra na Igreja Batista e no grupo de mulheres no qual eu sou a líder. E nessas 2 ministrações eu fui vestida de soldado. Porque a ministração fala sobre isso. Sobre quem a igreja é, um exército. Mas hoje eu quis confundir o inimigo e eu vim mais arrumadinha, tá, irmãos? Por esse momento. Então, irmãos, a mídia, por favor, coloque para mim Efésios, capítulo 6. Do versículo 10, nós vamos ler até o versículo 20, tá, irmãos? Se você puder colocar para mim na Nova Almeida atualizada, eu prefiro. Se der, se não der, não tem problema. Leamos. Finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que ao falar me seja dada a mensagem, a fim de destemidamente tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que eu anuncie o Evangelho ousadamente, como eu devo fazer. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, entregamos ao Senhor esta noite, apresentamos o Senhor a vida de cada um presente aqui, que precisa, meu Deus, ouvir a Tua palavra, aprender, meu Pai, como resistir, como ficar firme às ciladas diárias, às armadilhas diárias do nosso inimigo, para pararmos de lutar com inimigos errados, com armas erradas. Por isso nos ajude, Senhor, fortaleça no seu poder, abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que possamos entender os mistérios do teu Evangelho. Se tem pessoas aqui nessa noite que estão afastadas de Ti, se tem pessoas nessa noite que não têm comunhão com Ti, que estão afastadas do Teu caminho, que essa palavra venha como uma flecha, que queima o seu coração, para que ela volte, para que ela se renuncie, Senhor, à sua carne, à sua vontade, e volte a andar diante de Ti, Pai. Para que o Senhor seja glorificado e para que tudo seja para o louvor da Tua glória. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é somente eu que tenho lutas diariamente? Acredito que todo mundo aqui tem, né? Luta com todo tipo de ambiente, todo tipo de lugar, com todo tipo de pessoas. E o Senhor, e o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos deixou um tesouro que ele vai nos ensinar como lutar
lutar não, como permanecer firme diante as ciladas e armadilhas do diabo contra a sua vida, contra a sua família, contra os seus sonhos, contra os seus projetos, contra o seu trabalho, contra tudo que você tem e que é tão sagrado para você e também é sagrado para Deus. Então, coloca para mim o versículo 10 que eu vou ministrar olhando para o telão, tá? O versículo 10, olha o que o versículo 10 diz. Só o 10. Finalmente. O apóstolo Paulo diz finalmente. Finalmente o quê? Em outras traduções ele faz então, terminando. Ele está terminando o quê? Ele está terminando uma coisa que ele diz do capítulo 1 ao capítulo 3. Que ele ensina aos crentes de Éfeso o seu privilégio de serem chamados filhos de Deus. Porque do capítulo 1 ao capítulo 3, o apóstolo Paulo diz quem eles são. Dá uma identidade à igreja, assim como a nós. Nós somos os gentios, porque os efésios eram os gentios. E nós finalmente entendemos que somos privilegiados, porque fomos chamados filhos, fomos eleitos, fomos escolhidos, somos predestinados a uma eternidade. É isso que nós somos. Nós não podemos deixar o inimigo dizer o contrário. Nós somos eleitos, nosso nome está escrito no livro da vida. Só que do capítulo 4 ao capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele também diz o quê? Os nossos deveres como crente. Como um crente, eu devo tirar de dentro de mim o quê? Uma boa esposa. Aos maridos aqui, um bom marido. Aos filhos aqui, ser bons filhos. Os pais aqui, serem bons pais. Quem é patrão aqui, ser um bom patrão. Quem é empregado aqui, ser um bom empregado. Então, o primeiro apóstolo Paulo, ele te dá uma identidade. Depois ele faz você pegar essa identidade de filho, de escolhido, de privilégio. E te fala, agora você tem que exercer a sua vida como cristão. Ser bom naquilo que você foi chamado. Aí ele termina agora, na última sessão da sua carta, no capítulo 6, dizendo, finalmente não vai ser fácil. Não vai ser fácil você querer ser um bom marido. Não vai ser fácil você querer ser uma boa esposa, um bom patrão. Não vai ser fácil você ter, eu tenho privilégio, eu sou filho de Deus. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil, sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo diz que há inimigos. Inimigos que vão impedir você de exercer a função do qual você foi chamado. O inimigo não quer que você tenha o seu casamento estruturado. O inimigo não vai deixar os seus filhos andar nos caminhos do Senhor. Pelo contrário, ele vai fazer de tudo para fazer teus filhos ir para as drogas. Ele vai fazer de tudo para os teus filhos se desviar. Para colocar outras coisas como prioridade ao não ser a presença de Deus. O inimigo vai fazer você ser corrupto no seu trabalho. Vai fazer você fazer coisas erradas no seu emprego, sendo mau exemplo como funcionário. Quantos exemplos eu tenho ouvido de crentes dizendo assim, de pessoas dizendo, os meus piores funcionários são os crentes. E é isso que esse livro diz. Ele diz que nós somos assim, ruins, como marido, esposa, filhos, porque tem um inimigo que arma coisas, ciladas, para envergonhar, sabe quem? O reino de Deus. Porque o diabo, a única coisa que ele quer parar é a obra de Deus. Ele quer parar a igreja, ele quer desestabilizar a igreja. Mas nessa noite o Senhor me trouxe aqui para colocar vocês de pé. Como um exército. Como um exército de Deus. Nós fomos chamados como filhos, mas também como um exército. E é isso que é a palavra de Deus. Não sou eu, é a palavra. Olha só, finalmente, depois disso tudo, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vocês sabem o poder do seu Senhor? Hoje, na hora que eu cheguei diante de todos os louvores que cantou, eu falei, gente, que coisa linda. Todos os louvores cantados declaravam o que a Bíblia diz do nosso Senhor. Abre para mim, mídia, fazendo um favor. No versículo, Efésios capítulo 1, versículo 20 e 22. Do 20 ao 22. Olha quem é o nosso Senhor.
Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e assentando à sua direita nas regiões celestiais. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa invocar. Não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Esse é o Deus que você serve. Irmãos, as pessoas acham que o diabo tem o mesmo poder que Deus. Que o diabo vem, destrói família, destrói jovens, adolescentes, destrói a vida das mulheres e Deus tem que ficar vindo atrás corrigindo. Não é assim não. O diabo, os anjos, o homem, a natureza, o universo está debaixo dos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. E olha o que o apóstolo Paulo diz em Efésios 6, capítulo 10. Permaneçam fortes no poder do nosso Senhor. O que é fortalecer no poder do nosso Senhor? É tomar o poder de Cristo para mim. É na linguagem dos evangélicos. Toma posse. Eu todos os dias tomo posse do poder, Senhor Jesus. Eu tomo posse do teu poder. Nada pode contra mim, porque o Todo-Poderoso, Ele está comigo. Nada pode contra mim. Se Ele é por mim, se esse é por mim, quem pode contra mim? Quem pode contra você? Então para que temer? Para que ter medo do diabo? É Ele que tem que ter medo de você quando você acorda de manhã. É Ele que tem que falar, nossa, ele acordou, ela acordou. Não vou conseguir pegar, não vou conseguir derrubar. Por quê? Porque você está revestido do poder desse Cristo, que o Todo-Poderoso deu para Ele. Ele está à direita de Deus, governando sobre tudo e sobre todos. Tudo e sobre todos, até do diabo. Martinho Lutero diz que o diabo é um cachorrinho na coleira de Deus. O diabo não faz nada na tua vida se Deus não permitir. Nada. Nem coisa boa e nem coisa ruim acontece na tua vida se Deus não der o sim. Nada. Versículo 11, irmão. Vistam-se de toda a armadura de Deus. Deixa aí, irmão. Irmãos, como que eu me fortaleço na força do poder desse Cristo poderoso? Vestindo a armadura. O apóstolo Paulo, ele pega essa ilusão de um soldado, a armadura de um soldado romano, porque ele estava preso quando ele escreveu essa carta. E provavelmente tinha um soldado do lado dele, ou ele também deve ter citado Isaías, que fala sobre o soldado. Mas não importa, mas ele usa um soldado, porque ele está dizendo praticamente assim, igreja, vocês não são um hospital. Como tem pregado aí tantas pregações. Igreja é um hospital, venha para a igreja que você vai ser curado, você vai ser transformado. Você vai sim. Porque o poder que habita em cada um de nós, que é o poder de Deus que nos forma um povo forte, vai nos curar, vai nos libertar sim. Mas nós somos chamados para ser um exército. Um exército, não um hospital. Procura na Bíblia alguma citação de leito, alguma citação de remédio. Mas tem de arma, tem de soldado, tem estudos, tem escudo, tem guerra, tem luta. A igreja foi levantada como um exército. E eu tenho certeza que nessa noite aqui vai ser levantado homem e mulher firme como um soldado. Então vistam-se da armadura de Deus, que é o poder desse Cristo na sua vida. Amém? Continuando. Para poderem ficar firmes. Eu vou vestir a minha armadura do poder de Deus para ficar firme. Está mandando eu lutar contra o diabo? Está mandando eu guerrear contra o diabo? Está mandando eu fazer campanha de joelho, de jejum, para eu combater com o diabo? Não. Para ficar firme. Sabe por quê? Porque a nossa guerra já foi vencida. Eu não preciso lutar, porque Ele, o Todo-Poderoso, já guerreou e já venceu na cruz e derrotou. Ele esmagou a cabeça da serpente. O que está acontecendo,
Quem quando mata uma serpente, você mata a cabeça, só fica os estertores dela assim, ó, e é o que o diabo está fazendo. É isso que ele está fazendo. A cabeça foi esmagada, mas ele está fazendo os estragos que ele pode na vida de quem ele consegue. Mas na vida do que está firme em Deus, ele não toca. Ele não toca, meus irmãos. Portanto, fica firme. Fica firme, porque você é do lado do que já venceu. Do que já venceu. Continuando, versículo 11. Para ficar firmes contra as ciladas. O nosso inimigo, ele é um inimigo que ele arma ciladas, armadilhas. E as ciladas dele, eu até anotei algumas aqui, vou dar mais ou menos um exemplo de uma cilada, que eu dei até lá nas meninas. Quando um caçador quer pegar uma caça, ele faz um buraco, enche de folhas verdes, e aí então ele coloca flores, para quando a caça sair, não identificar que aquilo é uma armadilha. Ele deixa um ambiente bonito, a caça vai, cai, ele pega. E o diabo, as armadilhas dele é isso. Ele faz tudo transparecer bonito, que é normal. Ele faz o pecado se tornar normal. E você sabe o que é principalmente as ciladas do diabo que nós precisamos ficar firme? É no erro religioso. Se tem uma coisa que o diabo está avançando e a igreja está desatenta, é no erro religioso. Olha para o mundo, quantas religiões têm sido construídas e criadas, tudo contra o que o evangelho prega. E tem um monte de ovelhinha humilde que não entende a palavra, caindo no erro religioso. Quantas meninas solteiras que entram nessas redes sociais usadas pelo diabo e caem nas armadilhas daquele homem que ela idealiza, mas que não aparece, mas na rede social aparece. É cilada. Está de acordo com a palavra? Não, é cilada. Tudo você vai saber se é cilada ou não, se estiver de acordo com a palavra. Não tá, meu irmão? Cai fora. Seja religioso, seja relacionamento, seja o que for, se não está de acordo com a palavra, cai fora. É cilada, é armadilha. E aí o apóstolo Paulo dá o nome do nosso inimigo, diabo. Ou seja, diabo significa acusador, o perverso, inimigo de Deus. É esse o teu inimigo. É esse o teu inimigo. Versículo 12. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A tua luta não é contra o teu marido, a tua luta não é contra a tua esposa, a tua luta não é contra a tua mãe, contra o teu pai, a tua luta não é contra o seu patrão, o seu funcionário, a sua sogra. A sua luta não é contra pessoas. Você sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Se fosse por pessoas, a sua arma, ela é uma arma. Gente, eu não sei vocês, mas tem vezes que eu tenho vontade de realmente matar uma pessoa. Porque ela é muito maldosa, ela é perversa. Mas, olha, quando o apóstolo Paulo escreve isso, sabe quem eram os inimigos do apóstolo Paulo? O imperador romano, os próprios romanos, os judeus que colocaram ele na prisão por inveja, por ciúme, e aquele próprio soldado. Quando o apóstolo Paulo escreve isso, esses eram os inimigos do apóstolo Paulo. Mas ele olha além, quem está por trás? O diabo. É um espírito que não tem corpo, que não tem matéria. Então ele não vai fazer uma rebelião, ele não vai pedir para os irmãos crentes fazer uma rebelião para tirar ele de lá. Porque ele sabe que a luta dele não é contra ser humano. Então eu quero que você saia daqui entendendo que a tua luta não é contra as pessoas. Que quando você está lá
você está aqui falando, meu Deus, amanhã é segunda-feira, eu vou enfrentar aquela pessoa, eu vou enfrentar aquele ambiente. Oh Senhor, eu não aguento mais, eu vou pedir demissão. Oh Senhor, eu vou fechar essa empresa. Esses fornecedores estão sendo maldosos comigo. Esses clientes, é sempre assim, você quer desistir, porque você está lutando contra o inimigo errado. Você está lutando com a arma errada. É sobre isso. Nossa luta não é contra pessoas, mas é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo, é contra o diabo e contra os demônios. Eles têm poderes, eles são mais fortes do que nós, sabe por quê? Porque eles são espírito. E eles são astutos, eles são inteligentes, eles sabem o que você gosta, eles sabem o que você cobiça, ele está ao seu derredor, ele sabe a sua vontade. Eles são dominadores deste mundo. Olha para o cenário do Brasil. Eu não vou nem além no mundo, eu vou só no Brasil. Olha para as músicas brasileiras. Olha para o cinema. Olha para a literatura. Olha para a cultura. Olha para a igreja. Para a igreja. O inimigo tem colocado pessoas lá dentro, mesclado lá. Você olha, é uma ovelha, mas é um lobo. Trazendo coisas do mundo para sujar a igreja. Olha para o cenário do mundo, o diabo já tomou conta. Mas não deixa o diabo entrar dentro da tua casa com programas, com filmes, com música, não. As redes sociais, toma cuidado com as redes sociais, com as distrações. Quanto tempo você tem gastado com a palavra de Deus, ao invés de ficar nas redes sociais, ficando nas redes sociais, ouvindo músicas, programas, cinemas, que não te edifica em nada. Pelo contrário, coloca dúvida, coloca coisas na tua mente que te tira do caminho, que te faz duvidar até mesmo do próprio Deus. Cilada, armadilha do diabo. Contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal, espírito nas regiões celestiais. Irmãos, regiões celestiais é onde o nosso Deus habita, onde o nosso Cristo habita e onde os anjos e os demônios transitam. Nós temos que entender que há um reino espiritual paralelo a esse aqui. Isso daqui não é o fim, não. Quando eu estou adorando o Senhor, quando eu estava ali adorando, eu já estava me imaginando o nosso Senhor aqui, com os olhos fechados, no reino celestial, vendo a nossa adoração. E o Senhor recebe esse louvor, não só aqui nesse momento, mas com a nossa vida. Que a nossa vida seja um culto diário, todos os dias ao sairmos daqui, porque o reino celestial tem visto o seu culto quando você sai daqui. Versículo 13. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus. Por isso, depois de tudo o que eu falei, se revistam da armadura de Deus. Ou seja, toma posse de Cristo, do poder e da força de Cristo na sua vida. Para que possam resistir no dia mau. Irmãos, esse do dia mau eu preciso falar. Efésios, abre para mim, Mídia. Efésios. Marquei. Não, marquei sim. Efésios capítulo 5, do 15 ao 16. Tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como insensatos, mas como sábios. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Mas o apóstolo Paulo aqui no capítulo 6, ele diz que para nós nos revestirmos do poder de Cristo, do Evangelho, para resistir ao dia mau. Mas se todos os dias são maus, por que eu tenho que me fortalecer em Cristo para resistir nesse dia mau? Porque esse dia mau é aquele dia que parece que o diabo veio com toda a cavalaria e falou, hoje eu mato ele.
Sabe aquele dia que você fala, Senhor, hoje eu não aguento, eu não suporto. É um luto do marido, de uma esposa, de um filho. É uma empresa que fecha, que fale. Sabe aquele dia que você fala, eu vou morrer? Aquele dia que você leva uma pancada na cabeça. Que você fala, meu Deus, você fala, não vou suportar. Mas o Senhor disse, se revista do poder de Cristo, para que nesse dia mau, nesse dia que você fala, eu não aguento, você fazer o quê? Volta lá no 6:13, né? 6:13. Ó, para que possais resistir no dia mau e permanecer inabalável. Se você se revestir do poder de Cristo, se você estiver firmado no Evangelho, quando vier o dia mau, aquele que você não espera, mas que vem, você vai ficar inabalável. Inabalável. Isso é palavra de Deus, não é a minha. Depois de terem feito tudo, para você não recuar. Você vai ficar inabalável e você não vai recuar. Você não vai parar. Você não vai desistir. Você vai permanecer. Você vai ficar firme diante das lutas que vierem diante da sua vida, da sua casa, da sua família, do seu trabalho, do seu projeto. Você vai ficar firme independente da circunstância. Versículo 6:14. Versículo 14. Assim, permaneçam firmes. Olha como o apóstolo Paulo sempre batendo na tecla. Permaneça firme. Cingindo-se com o cinto da verdade. O cinto da armadura de um soldado romano era uma das peças mais importantes. Porque era o cinto que segurava a armadura, era amarrado no cinto a armadura, a couraça. E a espada era colocada no cinto. Então se o cinto tivesse largo, se o cinto não tivesse com defeito, ele não ia firmar as outras peças da armadura. E o apóstolo Paulo fala que o cinto é a verdade, mas não é a sua verdade. Não é a sua. É a verdade que é Cristo, porque a armadura é o próprio Cristo, é o Evangelho. E o que é a verdade? Essas cadeiras são azuis. Se eu sair daqui e falar, eu fui na igreja da Jaque, e as cadeiras dela é todas brancas, da igreja dela. Eu falei a verdade, eu falei a mentira? Falei mentira, que as cadeiras são azuis. Mas e se o próprio Deus falar, as cadeiras da igreja da Jaqueline são brancas? Deus falou a verdade ou Deus mentiu? Deus falou a verdade. Sabe por quê? Porque quando ele fala que as cadeiras são brancas, ela fica branca. Ele não pode mentir. Ele é a verdade. Ele não pode mentir. Se ele está falando que ele vai te revestir, que ele vai te fortalecer, ele vai. Creia na verdade que é o Evangelho, que essa palavra fala a teu respeito, é o que você é. É a verdade que é o próprio Cristo que vai te manter firme e de pé. Vestindo-se com a couraça da justiça. A couraça da justiça era uma peça da armadura do soldado que protegia os órgãos vitais, principalmente o coração. E ela era amarrada no cinto. E aqui fala da couraça da justiça. É da sua justiça? Porque justiça não é o contrário da injustiça, mas é a justiça de Cristo. De Cristo. As pessoas falam assim, quem é você para falar que é crente? Quem é você? Você não vale nada. Sabe aquele pensamento? Porque o nosso campo de batalha é a mente. Aí vem aquela voz de aquelas pessoas que é usada pelo inimigo. Gente, porque o mundo ele é composto de dois tipos de povos. O povo de Deus e o povo do diabo. O povo de Deus, Martinho Lutero diz assim, que o homem é como uma besta. Se ele é de Deus, ele é montado por Deus. Mas se ele é do diabo, ele é montado pelo diabo. Então, se o povo do diabo é usado para falar que você é um crente sem vergonha, que você não vale nada, que você não vai para o céu, você vai falar, é verdade.
Mas eu não sou salva pelos meus méritos, mas eu sou salva pela justiça de Cristo. E se Ele me justifica, quem me condenará? Ninguém. Toma posse da justiça que Cristo fez para você na cruz. Não é a sua justiça, não é a sua verdade, é a dele. É Ele, a armadura é sobre Ele. O dia que você tomar posse de Cristo na sua vida, o diabo vai correr. Resistir o diabo fugirá de vós. É resistir, é ficar firme, é permanecer inabalável. Toma posse. O apóstolo Paulo está falando, toma posse dessa verdade, que é Cristo. Toma posse da justiça, que é Cristo. E vocês vão ficar inabaláveis naquele dia mau, terrível. E principalmente nos dias maus diários. Todo dia, irmão. É todo dia que você tem que tomar posse. Não é tomar posse hoje e amanhã não toma. Acordou de manhã, Senhor, eu tomo posse do Teu poder na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu casamento, nos meus filhos. Senhor, Tu és o meu Senhor, e se o Senhor é comigo, quem pode contra mim? E declara isso em oração. Nós vamos ver lá no versículo 19 e 20. Em oração. Capítulo 15. E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Essa peça da armadura, que é o sapato, ela era uma sandália. Os soldados não podiam usar sapato fechado, porque eles ficavam o tempo todo calçados. E eles iam em lugares úmidos, não podia dar algum ferimento tal, e não tinha como. Então era uma sandália aberta, de tiras, e o solado dessa sandália tinha pregos. Por quê? Porque eles iam em lugares escorregadios, eles podiam perder a mobilidade, então eles tinham que ficar firmes, estáveis. Nada podia tirar para eles de avançar. Oh, irmão, e o que nos dá essa estabilidade espiritual? E o que nos dá essa mobilidade de avançar no reino? É o evangelho da paz. Irmãos, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo em Romanos diz que nós éramos inimigos de Deus. Lá em Efésios capítulo 2, do 1 ao 3, o apóstolo Paulo diz que nós éramos mortos nos nossos pecados e delitos, que nós éramos escravos do diabo, escravo do mundo, escravo da carne, filhos da ira, filhos da desobediência. Mas no versículo 4 diz, mas Deus, com seu amor e sua misericórdia, nos salvou. É o evangelho que me dá estabilidade para avançar no reino. Não é a mentira do diabo, não é a mentira de ninguém que me faz parar. E o evangelho diz que a minha paz com Deus, porque depois que o Senhor me escolheu, me chamou, me predestinou, me deu vida, me vivificou, eu agora tenho paz com Deus. Eu não sou mais inimiga de Deus, agora eu sou amiga de Deus. E além de eu ter paz com Deus, eu tenho paz em Deus. Não tenho medo. Não tenho sentimento nenhum que me faz parar, me desestabilizar, me cansar, me fazer desistir. Porque eu sou firmada no evangelho da paz de Deus. Faça dele a tua estabilidade. Faça do evangelho, faça do Cristo a tua base. Versículo 16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. O escudo do soldado romano, ele era um soldado grande, de metal, mas ele tinha um couro assim, que ele tinha que ser umedecido, porque as setas que eram lançadas contra eles, as setas tinham um conteúdo, um material inflamável que botava fogo. Então quando as setas inflamadas iam, botava fogo em tudo, queimava tudo que tinha pela frente. Mas o escudo, ele apagava os dardos, porque ele estava úmido. E o apóstolo Paulo diz que esse escudo nosso é a fé. Fé em quê? Fé em quê? Tem um monte de gente com fé indo para o inferno. Fé em quê? Fé em Cristo. Fé no evangelho de Cristo.
Isso eu não posso deixar de falar. Como você se protege dos dardos no nosso dia a dia? Você levanta o escudo da fé quando houver dúvida. Eu não sinto que Deus está comigo, eu estou passando por muita luta, Deus não está comigo. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor está comigo. Mas quando você levanta o escudo da fé, no momento da dúvida você diz, eu sei que Deus está comigo. Quando vem o medo do futuro, você diz, Deus é o meu provedor, eu não tenho medo de nada. Quando vem acusação no seu pensamento, você diz, eu fui perdoada, eu fui redimida, eu fui remida pelo Senhor, eu não tenho nada mais que me condena. Quando vier a tentação, você vai dizer, eu não vou me entregar, Deus vai me fortalecer. Quando vier o desânimo, mesmo cansado, eu vou continuar, eu vou permanecer, eu vou ficar firme. Quando vier mentira sobre a sua identidade, você vai declarar pela fé quem você é. Você é filho de Deus, separado para Ele por um propósito. Você levanta o escudo da fé para dizer aquilo que a Bíblia diz ao teu respeito. O que a Bíblia diz ao teu respeito? Qual é o problema dos crentes de hoje? Por que os crentes de hoje estão tudo ficando ansioso, deprimido? Ontem eu fiz um piquenique, que a Jaque não foi. Eu falei, gente do céu, eu vou sair daqui deprimida. A mulherada, tudo 40 a mais, viu gente? Tudo assim, ó, tudo na sertralina. Eu aprendi nome de remédio que eu nem conhecia. Sertralina, não sei o quê. Eu falei, gente, mas que é isso? Tudo crente com ansiedade, com depressão, que não sei o quê. Eu falei, gente, o que é isso? Você sabe o que é isso, gente? Não tem base bíblica. Não tem. E é ela que me dá esse escudo da fé. É ela que fala é ela que me faz dizer, eu não tenho medo. Deus é comigo. Não deu hoje? Dá depois. Se não deu, Deus sabe o que faz. Você sabe quem é o Deus que você serve. Quando você sabe o Deus que você serve, quando você sabe quem você é em Deus, o diabo não tem poder sobre a tua vida. Tem que se alimentar da palavra, é ela que vai te dar o escudo. Versículo 17. Usem o capacete da salvação. O capacete nada mais era uma peça de metal que protegia a cabeça. Irmãos, da salvação. Quantos crentes hoje não têm certeza da sua salvação? E se tem uma coisa que o diabo pega firme, porque assim, um dia o crente, eu sou salva, eu sei, eu sou. Aí no outro dia acontece alguma coisa, ai, não sei se eu sou salva. Um dia ela está salva, no outro dia ela não está. Aí agora pensa comigo, Deus mandou o filho dele para morrer numa cruz, sofreu o que ele sofreu, para ressuscitar o terceiro dia, subiu ao céu, está naquele alto poder, para um dia você está salva, no outro dia você não está salva. Ué, que Deus é esse? Que Deus fraco é esse que você serve? Irmão, toma posse dessa armadura na tua vida. O nome está escrito no livro da vida. Você está salva. Saia daqui crendo que seu nome está, você está salvo. Toma posse. Desde o início o apóstolo Paulo está dizendo, toma posse da verdade do que Deus diz que você é, toma posse da justiça que Deus fez por você, toma posse da paz com Deus, da paz em Deus, toma posse da salvação, toma posse das palavras que é dita a seu respeito, não o que dizem sobre você. É isso que a armadura de Deus é o próprio Cristo na tua vida. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Foi o que eu disse, né, irmãos? A espada do Espírito. Essa espada é a única peça que sai do corpo do soldado. O capacete está na cabeça, todas estão no corpo. Mas a espada é a única que faz o quê? Que sai. Então ela sai e você está aqui, ó. Para o quê? Combater. E a espada não é do soldado, a espada é do
Espírito. É o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo que vai combater as mentiras do diabo, a culpa que ele põe na tua cabeça, que você não serve para nada, que você é burro, que tudo que você faz não dá certo. Essas mentiras que o diabo fala a teu respeito, você pega a espada e você rebate. Como que Cristo combateu as mentiras do diabo no deserto? Está escrito. As três palavras, as três citações de Cristo que Jesus disse, está lá em Deuteronômios 8 e 6. Está escrito, está escrito, está escrito. Qual é o problema dos crentes hoje? Não sabe o que está escrito. Não é nem onde. Porque Jesus não citou na Torá. Lá na Torá, na folha tal, está escrito. Não. Irmãos, não tem necessidade de você saber onde está escrito. Se você souber, melhor ainda. Mas pelo menos saiba o que está escrito. O que está escrito sobre você? O que? Os crentes não sabem. Não sabem o que está escrito. É só aqui, ó. E vai falando, irmão, vai falando. A guerra é aqui na mente. É na mente, o diabo usa as pessoas e manipula a mente delas. Tem muito soldado de Cristo lutando descalço. Tem muito soldado de Cristo lutando sem o capacete, com as armas tudo falhando. Está tudo acontecendo o que com eles? Desistindo. Eles estão desistindo. Os cristãos estão abandonando a fé cristã. Vocês têm noção? Que igreja nós estamos formando? Que igreja fraca nós estamos sendo? Que não tomamos posse desse Cristo poderoso, desse evangelho que nos dá vida, que nos dá fôlego, que nos dá paz, que nos faz andar móvel, sem escorregar, sem desistir. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. A palavra do Espírito é a espada que nós usamos na hora certa e no momento certo. Quando você responde às dúvidas, aos questionamentos, quando você sofre acusação, tentação e desânimo da vida, quando vem o pensamento, você não vai conseguir, a sua espada vai dizer, eu tudo posso naquele que me fortalece. Quando a dúvida vier, Deus te abandonou, a tua espada diz, de maneira nenhuma te deixarei. Você está sozinha, você vai dizer, Deus é comigo. A espada do Espírito te defende das mentiras e dos ataques do maligno. Mas muito não sabe. Muitas vezes você está lá no trânsito e aí alguém te fecha e você tem vontade de xingar. Mas aí você fala, não, está escrito, não vou dizer. Aí acontece de algum crente, acontecer alguma coisa, mas ele não sabe o que está escrito. Aí ele faz assim, nossa, o patrão vem e falou, assina aqui. Não é esse tanto, mas eu vou colocar esse tanto, tá? Eu dou metade para você, metade para mim. Aí você fala, não vou fazer, porque está escrito. Aí o patrão fala, escrito aonde? Ele, não, eu não sei, eu sei que está escrito que não pode. É assim que os crentes estão hoje. Infelizmente. Versículo 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Pode manter aí, irmãos. Como que você se reveste da armadura de Deus? Como você se reveste com a verdade, com a justiça? Como você se reveste com o evangelho da paz? Como você se reveste com a fé? Como que você se reveste? Orem no Espírito em todas as ocasiões, em oração. É orando em todo o tempo. Você vai no teu quarto orar sim, você vai vir na igreja orar sim, você vai vir nos cultos de oração sim, você vai na célula sim, você vai fazer tudo. Mas é em todo tempo. Se é mulher lavando louça, limpando casa, no seu trabalho, o marido no trabalho dele, no trânsito, em todo tempo, com toda oração e súplica, seja com choro, seja com derramamento de lágrima, seja com desespero, em todo tempo em oração, tendo isso em mente, estejam atentos. Não sei vocês, mas tem lugares que eu entro,
Eu sinto uma coisa, eu falo para o Senhor, é igual o WhatsApp, assim, Senhor, não estou bem. Senhor, esse lugar não está bom. E o Senhor fala, vai embora. Eu chego em casa e falo, amor, não me senti bem em tal lugar. Sempre alguma coisa, o Espírito Santo fala, vai embora. Não fique aqui. Ou então, tem lugares que eu não quero falar. O Espírito Santo fala para mim, abre a boca e fala. E aí eu falo. E tem lugares que eu quero falar. O Espírito Santo fala para mim, não fala. Eu estou o tempo todo conectada. O tempo todo. Quando alguém fala comigo, eu falo a palavra. Eu não falo o que eu penso, o que eu acho. Eu falo, a palavra diz isso, não pode. Então o crente que é revestido do poder, o crente que tem a armadura de Deus, ele está em todo o tempo conectado com Cristo. Não existe crente que não ora. Não existe. Estejam atentos e percebem na oração por todos os santos. Nós não somos um exército. Então eu tenho que orar por vocês e vocês têm que orar por mim. Porque se vocês são atingidos em alguma coisa, eu estou aqui do seu lado para te ajudar, para te levantar. E a mesma coisa comigo. Então nós temos que orar um pelos outros. Não ore só por você, orem pelos seus pastores, orem pelos seus líderes, orem pela sua igreja, orem pela igreja vizinha, porque todos nós somos um exército na terra, independente de placa de igreja. Ore pela Efraim, ore pela Batista, ore pela casa do Pai, orem, nós somos um exército na terra. Nós somos um exército. Não é só Efraim. A Bíblia diz que lá na eternidade, no novo céu e nova terra, nós seremos uma só família. Uma só família. Versículo 19. Orem também por mim, para que ao falar me seja dada a mensagem, a fim de destemidamente tornar conhecido o mistério do Evangelho. 20. Pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que eu anuncie o Evangelho ousadamente como devo fazer. Para terminar, irmãos, o apóstolo Paulo, ele não pediu para os irmãos, orem por mim para Deus me tirar daqui. Ore por mim para que eu recupere tudo que eu perdi. Ore por mim para que quando eu saia daqui, eu tenha vida. Não. O apóstolo Paulo diz, orem por mim, para que enquanto eu esteja aqui na prisão, eu seja a boca de Deus. Eu seja instrumento de Deus aqui. E esse é o mal da igreja desse século. Não quer sofrer. O mal da igreja desse século quer vida boa, quer comer o melhor dessa terra. Não quer passar pelo sofrimento por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Ele quer ser ousado na palavra. Então quando você estiver sofrendo, não caia na tentação do diabo de dizer, ó Deus, o Senhor me abandonou. Ó Deus, onde está? Restitui tudo que eu perdi. Não, Senhor, aonde eu estou aqui, nesse sofrimento, que eu possa ser testemunha de fidelidade, de mobilidade, de avanço no teu reino. Porque o reino é de Deus, o reino não é nosso. Que nessa noite, todos nós aqui, entendamos isso, que nós somos um exército. Fomos chamados, fomos escolhidos, fomos eleitos e predestinados a uma eternidade incrível, que olhos nem ouvidos nada viu nem ouviu. O novo céu e a nova terra, onde habita a verdadeira justiça. Tenha essa esperança, enquanto há vida em vocês, enquanto há vida, há saúde, Deus quer que você viva. Não deseje, muitas pessoas, muitos crentes falam, eu queria morrer, eu não aguento mais. Não, amor, não, querido. Não deseja a morte não, sabe por quê? Porque você está pecando. Porque a vida é valiosa para Deus. É valiosa. Se vocês estudarem Êxodo 20 e 21, vocês vão ver as leis que Deus deu para Moisés, além dos 10, do valor da vida. Era vida por vida. A tua vida, ela é valiosa. Se você acordou no outro dia, ela é valiosa. Avança no reino.
toma posse da armadura e fala: hoje eu vou avançar, eu vou proteger a minha casa. Diabo, aqui não, aqui não. Às vezes acontece quando eu tenho intimidade, irmãos, acontece de alguém fazer alguma coisa, aí eu sei que minha luta não é com ele, eu falo assim: diabo, não é assim não, é assim, assim. Aí a pessoa fala assim: eu não sou diabo não. Eu falei: ô irmão, não estou falando com você não, estou falando quem está por trás de você. Com quem eu tenho intimidade eu faço. Agora quando eu não tenho, eu faço em pensamento. Mas é assim, é isso que nós temos que entender. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra um ser que tem mais poder do que nós. E ele manipula as pessoas para te desestabilizar, para fazer você parar e para fazer você desistir da fé. Abandonar a fé, abandonar a comunhão. E desistir do privilégio que você teve. Dentre tantas pessoas no mundo, Deus escolheu você. Você me escolheu. É o maior privilégio. Eu já acordo: ô Senhor, obrigada, porque não é a minha justiça. Eu sei que eu errei, irmãos. Nunca ore: Senhor, me dá o que eu mereço, porque a hora que você fizer essa oração, o chão vai abrir, você vai cair lá direto no inferno. Porque nós não temos justiça nenhuma, nós não merecemos nada. Se Deus, desde quando Adão e Eva pecou, se Deus tivesse abandonado, Ele ainda estaria sendo justo. Porque Ele disse: se pecardes, morrerei, seremos separados. Mas Deus não desistiu. Deus escolheu você, Deus escolheu a mim. E hoje nós temos o privilégio de sermos filhos. Mas também temos deveres como maridos e esposas, e mães e pais, e patrão, e funcionários, e servos, e senhores, de cumprir o nosso papel que o Senhor nos deixou. Amém? Nós vamos passar um clipe para fechar essa ministração. Amém? Você não está lutando contra seu marido. Não está lutando contra sua sogra. Não está lutando contra seu chefe. A sua guerra nunca foi contra carne e sangue. Tem algo nos lugares celestiais que movimenta o tabuleiro da sua vida. E você está lutando de chinelo numa guerra que exige armadura. Eu brigava com gente, o inimigo assistia. Gastava força lutando contra quem eu podia ver. Chorava por causa de fulano e de fulana, sem saber que o arquiteto da ruína nem tem carne e pele. Principados moviam peças no invisível, enquanto meu casamento morria e eu culpava ele. Potestades sopravam mentira no meu ouvido, e eu engolia veneno, pensando que era verdade. Mas hoje, eu acordei pra guerra certa. Hoje eu entendi quem é o inimigo real. Não é sangue, não é carne, não é gente. É espiritual, e eu vou lutar no espiritual. Vista a armadura, levanta soldado, cinge a verdade, calça a paz, empunha a fé. A espada do Espírito tá na tua
amarra a mentira. Toda voz que diz que eu não sou, cala agora. A couraça da justiça protege meu peito, porque o acusador atira direto no coração. Os pés calçados com a paz me firmam no chão. Eu não corro mais, eu avanço em posição. O escudo da fé apaga dardo inflamado. Pode lançar o que quiser que eu tô blindada pela mão. O capacete cobre minha mente da mentira. A depressão não entra, a ansiedade não domina. E a espada do Espírito é a palavra que eu declaro. Quando eu abro a boca, o inferno perde o jogo. Vista a armadura, levanta, soldado. Seja a verdade, calça mais, impõe a fé. A espada do Espírito tá na tua mão. E o inferno treme quando o Filho de Deus fica de pé. Vista a armadura, a guerra é real. Não é contra a gente, é contra o mal. Capacete e couraça, escudo e espada. Quem luta vestido por Deus, nunca derrotada. Eu visto a verdade e a mentira cai. Eu visto a justiça e a culpa cai. Eu calço a paz e o medo cai. Eu levanto a fé e o dardo apaga. Eu coloco a salvação e a mente fecha. Eu imponho a espada e o diabo corre. Porque a espada não é minha, é a palavra do Deus vivo. E quando a palavra sai da minha boca, o impossível se curva diante do nome. Eu sei porque você tá perdendo batalhas. Não é porque Deus te abandonou, é porque você tá lutando a guerra errada, com a arma errada, contra o inimigo errado. Você briga com seu marido, mas o inimigo não é ele, é o que sopra no ouvido dele. Você briga com sua filha, mas o inimigo não é ela, é o que manipula a mente dela. Você briga consigo mesma, mas o inimigo não é você, é a voz que te acusa de madrugada. A partir de hoje você luta certo. Não é gritando com gente, é orando do Espírito. Não é postando em direta, é declarando a palavra. Não é chorando no banheiro, assistindo a armadura e entrando no campo. O diabo quer que você brigue com carne e sangue, porque enquanto você briga com gente, ele te livre. Mas quando você entende que a guerra é espiritual e veste a armadura e empunha a espada, o jogo vira. Eu visto a armadura hoje. A mentira não entra mais. O dardo não me alcança mais. A palavra é minha espada e eu vou lutar. Você não é vítima. Você não é coitada. Você não é fraca. Você é soldado do exército do Deus vivo. E soldado vestido não perde guerra. Vista a armadura e nunca mais lute desarmada. Vista a armadura, levanta, soldado. A espada
já venci a guerra real, mas eu tô vestida, e quem veste a armadura de Deus